Vale a pena investir nos fundos imobiliários que têm os maiores dividend yields do último ano? Vamos analisar aqui, afinal de contas esses aqui são os fundos imobiliários que tiveram maiores dividend yields neste último ano de 2024, até este momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? E esse daqui de cara, o primeiro, né, o HGPO11, é o que tem um yield mais absurdo de todos, afinal de contas, teoricamente, quem investiu nesse fundo imobiliário aqui já recuperou o investimento inteiro, né? Dobrou, no caso, de valor, já que teve mais de 100% de yield. Porém, claro, a gente precisa analisar a fundo aqui do porquê que esse fundo imobiliário tem um dividend yield tão alto, tá? Já que ele tem 118% de dividend yield. Por exemplo, se você investiu R$100 nesse fundo, você, além de ter recebido R$100 de dividendo, que é equivalente ao valor que você investiu, você teve um lucro em cima desses R$100 de R$18,79. Ou seja, é um valor, né, que acaba chamando a atenção de quem quer que o veja. Porém, claro, a gente precisa analisar a fundo esse fundo imobiliário aqui para entender por que ele pagou um yield tão alto e se de alguma forma vale a pena investir nele. Assim, de cara a gente tem acesso a esse gráfico aqui, né, onde o fundo chegou a bater R$142 e após isso em novembro, né, desabou aí para 118. Hoje o fundo tem total aí de 123, tá custando 123,50 a cota dele. O retorno do HGPO aí nos últimos 10 anos é um retorno onde, vamos lá, nos últimos 5 anos teve um retorno mais ou menos, né? É um retorno que é dentro do previsto de um fundo. Porém, nos últimos 10 anos o retorno foi de 0%, o último ano foi de menos 6% e nos últimos 3 meses menos 11%. É um fundo de lajes corporativas, vacância, como vocês podem ver aqui, tá 0%. Porém, tem pouquíssimas cotas emitidas, só 1.700.000. O número de cotistas é ainda menor, tá? Só 10 mil cotistas, ou seja, é um fundo que, como já dá para ver aqui, não tem liquidez nenhuma. Então, mesmo que você entre, que vai ser muito difícil você entrar, conseguir comprar uma cota desse fundo por esse valor aqui, você vai ter que pagar um pouco a mais se quiser comprar. Além de ser muito difícil você entrar, vai ser mais difícil ainda de você sair dele. Público-alvo geral, normalmente tem alguns fundos que são para investidor qualificado, mas aqui a gente já pode analisar, né, que qualquer pessoa pode entrar nesse fundo, não tem limitações. O valor patrimonial realmente é de um fundo bem pequeno, não tem nada demais, tá? Vamos analisar aqui o dividendo de toda forma. Aqui é o dividendo dos últimos 5 anos, tá? Mas a gente quer saber mesmo é do último ano, que foi que aconteceu, por que o dividendo desse fundo é tão alto. Pois é, pessoal, olhando aqui de cara, ó, a gente vê que o dividendo desse fundo não tem nada demais, tá? Não é um dividendo que você não entende por que ele é tão alto. Mas quando a gente desce mais um pouco aqui, ó, faz todo sentido. Tem esse dividendo aqui que é fora da curva, tá? R$130,40 e essa amortização aqui. Bom, isso explica um pouco o valor, né, desse fundo, essa amortização aí e também aquele dividendo ali totalmente fora da curva de R$57. Cara, aqui de cara deve ter alguma pegadinha, né? Eu teria que estar dando uma pesquisada a fundo. Porém, como vocês já podem ver aqui, ó, sem dividendos depois do mês de novembro, tá? Então, se a pessoa viu isso aqui, encheu os olhos, né, e correu para comprar esse fundo, tá aqui. Em novembro e dezembro não teve pagamentos de dividendos. Aqui dentro do investidor 10 acaba não colocando, né, a porcentagem, mas quando a gente desce aqui mais um pouco aparece a amortização e esse dividendo aqui absurdo de 130,40. De toda forma, o HGPO11 surge aí como o primeiro fundo dessa lista, né? Deixa eu dar uma olhada nos comentários para eu ver o que foi que aconteceu.
Tá aqui. O cara explicou aqui, ó. Pelo que ele pesquisou, né? Na verdade, esses valores altos não são dividendos, são os pagamentos das cotas referentes à venda do fundo. Em termos leigos, vender um imóvel, estamos recebendo o valor da venda do imóvel, mas não mais os aluguéis. Bom, pelo que deu para entender aqui, o fundo ele vendeu alguns imóveis, tá? Imagina-se que seja por causa disso que o valor de mercado dele aqui simplesmente desaba, né? E aí, desabando para 118, muita gente se animou com o valor do yield e começou a comprar. Tanto que o fundo chega nessas máximas de 128. E aí, boa parte do pessoal começa a vender. Se estabilizou em 123,50. O segundo é o nosso conhecidíssimo HCTR11, né? Vamos entender aqui o que foi que aconteceu com o HCTR11. O PVP aqui de cara é bem duvidoso. Tá custando só R$19, tá de graça na cabeça de muitos, só que já esteve mais barato, né? Já custou aí R$15,94. Teve meses que nem pagou nada, cara. Pior é quem investiu, ó, nos últimos 5 anos teve prejuízo gigante, tá? Nos últimos 2 anos maior ainda, nos últimos 10 anos zero lucro. Não tem vacância, pessoal, porque é um fundo de papel, tá? Fundo de papel não tem vacância. 151 mil cotistas, né? O último rendimento tem dizendo aqui que foi 69 centavos. Se tivesse sido isso mesmo, foi relativamente um valor alto. A gente vai conferir isso aqui agora mesmo, tá? Tá aqui. O último yield que esse fundo pagou foi de 3,87%. Agora eu fiquei encasquetado, né? Deve ter uma explicação bem lógica. Tanto que o fundo tava R$17, subiu para 20. A galera se animou aí com esse valor. Porém, como ninguém sabe se isso aqui vai ou não se manter, né? O mercado ainda fica apreensivo, como dá para ver aqui, ó. Subiu bem, tá? Mas o mercado ainda fica bem apreensivo. De toda forma, foi o maior yield aí pago nos últimos meses pelo HCTR11, que já vinha pagando acima de 1% nos últimos meses, né? Teve essa queda grande, aí depois aumentou um pouco assim. Para quem comprou nos valores atuais, tá sendo um ótimo negócio, tá? Só que eu tenho certeza que nem todo mundo comprou esse fundo nesses valores aqui, ó, de fundo, R$15. Até quem comprou aqui, ó, a 20, foi um bom negócio, certo? Mas eu não imagino que esse tenha sido o valor real. A galera comprou aqui a 24, comprou a 26. Muita gente teve o azar de comprar a 30, né? Porque esses valores aqui é uma galera muito sortuda, sabe? Que comprou realmente no fundo do poço e vai começar, né, a ter algum lucro agora, receber um dividendo acima da média. De toda forma, nos últimos meses já vinha pagando um dividendo relativamente alto, né? A partir aqui do mês de março de 2024 já pagou acima de 1%, e de maio em diante sempre pagou acima de 1%, obviamente para quem tinha um preço médio, né, dentro dessa casa que está atualmente. Eu acredito que nem todo mundo tinha, o preço médio estava bem alto, né? Ou seja, prejuízo, tá? Então é bom ter cuidado aí se vocês forem comprar o HCTR11, para não acontecer igual, ó. Esse cara aqui, ó, tava com PM aí, preço médio de R$110, baixou para 38, só que o prejuízo é grande. Com certeza ele deve ter investido um bom dinheiro para conseguir, né, baixar esse preço médio aí do HCTR11. Mas o HCTR11 é o nosso manjadinho aqui, né, que a gente já conhece. Não tem como não conhecer, né? Toda pessoa que entra na bolsa aí pensando em fundo imobiliário acaba enchendo os olhos nesses fundos que pagam mais. Esse RBED aqui, ele tá com PVP, né, relativamente mais alto que os outros, tá? A liquidez dele é ok. E o patrimônio dele é parecido com o HGPO. Teve um dividendo yield de 22%. Deixa eu só ver se é um fundo de papel. Rio Bravo Renda Educacional A. Aqui é
do segmento de educação, né? Tá com 0% de vacância, mas é um fundo com uma liquidez diária. Não dá pra dizer que a liquidez diária é de todo ruim, né? Não chega a ser de todo ruim. É uma liquidez diária que tá dentro, né, daquilo que a gente imagina. É um fundo que não entregou uma rentabilidade expressiva nos últimos 10 anos, como dá pra ver aqui. Tem uma taxa de administração relativamente ok, né? Ah, tá aqui, ó. Teve um dividendo aqui fora da curva, provavelmente deve ter vendido alguma coisa. Vamos ver aqui nos comentários que quando a gente chega aqui não sabendo de alguma coisa, a galera aqui entrega. Galera, eu dei uma lida aqui por cima. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, tá? É um fundo que é meio fora do radar. Bom, teria que dar uma analisada nele aqui pra ver se é um fundo que faz sentido. Esse segmento da educação não gosto muito. Sem falar que ele já atingiu mínimas aqui de R$90. A média dele estava em 124. É um fundo que eu vou dar uma estudada, ó. Eu achei interessante aqui algumas coisas que eu vi nele. Por cima, vou deixar salvo aqui que eu vou dar uma olhada nele depois, talvez até traga para vocês mais informações acerca. Mas sinceramente entrou no meu radar o RBED para ser estudado. Vamos aqui pro DEVA 11, esse aqui não tem como, né? O DEVA 11 aqui já fez parte do meu portfólio assim que eu comecei a minha vida como investidor. Peguei ele a quanto? Eu acho que peguei ele a uns R$60, mas consegui vender no lucro. Na época eu fiz um day trade de Araque, né? Bom, já tive aí de toda forma o DEVA 11 no meu portfólio, né? Mas eu vendi bem rápido. Quando eu comecei a investir, acabei fazendo bobagem. Logo no meu primeiro mês eu fui comprando baseado em dividendo, mas aí eu corrigi bem rápido, deu tempo de corrigir. O DEVA 11 na verdade estava se recuperando antes de desabar de vez, né? Mas enfim, vamos lá. O DEVA 11 ele tem um número de cotistas relativamente alto, tá? Não tem vacância porque é fundo de papel, galera. Fundo de papel não tem vacância. É um fundo bem conhecido, tem uma taxa de administração muito alta, cara, muito alta. Isso aqui corrói o patrimônio de qualquer pessoa. Que os caras, além de fazerem merda na administração do fundo, ó, pô, chegou a bater aqui a casa dos 24. A situação desse fundo ainda é menos horrorosa do que do HCTR11, tá? O HCTR11 eu ainda considero bem pior. Mas, de toda forma, ó, últimos 10 anos 0%, últimos 5 0, 2 anos 60% a rentabilidade real, né? Menos 60% no caso, um prejuízo gigantesco para quem investiu nesse fundo. Vamos para o yield. O yield é o que de fato nos interessa aqui. Bom, quem comprou nos preços atuais, eu tenho certeza que você não comprou nos preços atuais. Seu preço médio é bem mais alto do que isso. Mas quem está com o preço médio abaixo do preço atual, né, tá lucrando ou acima, tá no lucro aqui, tá? Mais de 1% ao mês. Não é o tipo de risco que eu gosto de correr, tá? Até porque dinheiro é muito suado para estar correndo esse tipo de risco. Já chegou a pagar aqui 2% em 2020, enfim. Isso aqui não tem nada a ver, até porque o preço atual não era o preço de 2020. Mas atualmente o DEVA 11 está pagando um dividendo bem expressivo e chamativo, tá? Tá aí pagando na casa dos 40 centavos. E o interessante aqui é que há mais de 6 meses, pessoal. Tanto que o último dividendo que foi piorzinho foi esse de 42 centavos. Ou seja, é uma base interessante, né? A cota atualmente está 28. Mas, cara, assim, vamos lá. Quero injetar 1% do meu patrimônio. Não dá, não dá. Olha isso aqui, ó. Não dá. Essa porcentagem ali, eu acho que corrói o patrimônio de qualquer pessoa, tá? Essa porcentagem aqui não tem condição, cara. 0,70% de taxa de administração não tem condição. Os caras estão de brincadeira, sabe? Mas assim, dividendo ok, né? No mês de janeiro, 44 centavos, pagando quase R$1,5, né? E assim, a cota se estabilizou, chegou a bater R$30, já caiu, ó, tá em 28. Sei não, hein? É um negócio que chama atenção. Quem ficou injetando grana, mesmo tomando ferro, deve ter baixado bem o preço médio, mas eu tenho certeza que a maioria da galera, infelizmente, não tem esse preço médio maravilhoso aqui de R$28. O preço médio da galera é o que é? 40,
Fora que a liquidez desse fundo tá horrorosa, pessoal. Vamos lá, né? A liquidez do Dev11 tá horrorosa. Não fecha nem 1 milhão. Eu acho que R$1 milhão é o mínimo para qualquer fundo, né? Menos 18%. Beleza, o dividendo tá acima da variação. Mas é como eu disse, PM aqui meio que entrega o prejuízo de qualquer pessoa. Por fim, né? Dev analisado. Vamos pro Urca. Esse daqui ficou durante um bom tempo na minha carteira. Urca Prime, tá? Cara, vamos lá. Urca Prime, eu acho que eu vendi ele por volta dos R$77, por aqui, sabe? Não cheguei a vender ele nessas quedas aqui não. PVP tá bom, eu investiria tranquilamente no Urca. Por que que eu vendi, né? Eu vou estar deixando aí na tela final porque que eu vendi. Eu tive que vender alguns fundos imobiliários e ações, né? Por conta de problemas financeiros que eu tive. Vendi o Urca Prime antes dele desabar. Felizmente tive essa sorte, né? Não com todos os fundos, mas enfim. Taxa de administração bem mais realista. Número de cotistas ok. Valor patrimonial bem expressivo. 1,18 bilhões. É um fundo bem grande, tá? Em comparação aos demais que eu analisei até aqui. A liquidez diária é muito boa desse fundo. Eu acho que é um fundo que quem comprou aqui a R$ 49,50... Sei não, hein? Sei não. Até a 56 aqui, 57, né? O valor atual aqui, ele tá compensando que, pô, PVP dele tá muito baixo, cara. E a gente vai olhar aqui o principal, né? Que é o dividendo. Isso aqui é quando o fundo é bom, tá? Quando o fundo é bom e você compra um preço atrativo, o resto acaba se tornando o resto, né? Tá aqui. Sempre pagou valores consistentes, tá? Cara, eu ainda tive o fundo aqui, ele pagando mais de R$1. Enquanto eu tinha esse fundo na minha carteira, ele tava pagando essa média mais de R$1. Eu acho que foi mais ou menos por aqui que eu vendi, ou por aqui, que ele tava pagando R$1. Mas ele ainda tava pagando um valor bem interessante. Tanto que até quem tem esse fundo nos preços antigos, ó, quem tem esse fundo aqui com preço médio de R$76, o cara tá tomando ferro na cota, mas ele não tá tomando ferro no yield. Porque ele ainda tá recebendo um dividendo yield interessante, tá? Então, o Urca Prime acaba sendo uma surpresa interessante aqui no top 5, tá? É um fundo que tá realmente pagando dividendo alto e que é interessante de se investir, certo? Vamos aqui para o JGPX. Analisar aqui o JGPX aqui. O JGPX eu até já imagino. Não, Fiagro, eu achei que ele era de papel, mas ele é Fiagro. Ele é híbrido, certo? Tipo de fundo outros. Não informa aqui a taxa de administração, número de cotistas bem baixo. Eu acho que só por isso aqui, esses dados, ó, valor patrimonial baixo, né? Só por esses dados aqui já dá para ter uma noção que não vale a pena investir num fundo desse, ó. Liquidez basicamente não inexiste, né? O yield tá assim alto, mas por quê? Porque o fundo desabou. Então, é um fundo que nem compensa analisar muito não, porque tá pagando em média 1%, né? Como dá para ver aqui. É um fundo que varia muito, tanto para baixo como para cima, tá variando muito, certo? E o yield deu uma desabada, né? É um yield que não dá para confiar. Tanto que nos últimos 5 anos, esses 2 últimos meses foram os 2 piores dividendo yield do fundo. Aqui pelo menos não tem anunciado o yield de janeiro, né? Ainda deve ter aí a data de corte. Mas não compensa não. Esse Fiagro aqui é bom passar longe, viu? Sexto aqui da lista. Em sétimo, né? O VCRA 11. Já ouvi falar bastante desse fundo. Aqui é um fundo que oscila muito, né? A gente tem o último ano dele, oscilou muito aqui no mês de abril. Aí teve essa subida grande até o mês de setembro, né? Aí depois desabou de novo, chegou a bater 56, já se recuperou um pouquinho. Tem uma liquidez ok, tá? Vamos ver aqui do que se trata esse fundo. Fiagro também. Cara, Fiagro é um negócio meio complicado. O cara tem que ter sangue nos olhos para investir em Fiagro.
Assim, dividendo ok, tá? Mais de 1% ao mês. É um dividendo que vem se mantendo. Teve essa queda aqui de 13 centavos, mas depois já se recuperou em dezembro. Não anunciou ainda o de janeiro. A data de corte já teve. Não, ainda vai ter, né? Tanto que o pagamento aqui foi 14/1. Mas é um fundo que vem de queda, né? Vem de uma queda ainda maior, se estabilizou aqui, ele vem decrescendo. Não vive uma fase de crescimento. Fundo também que eu evitaria. Daria uma olhada na carteira de investimento? Daria, mas no final das contas o ideal é evitar esse tipo de fundo aí. Nevit 11, Nave Imobiliária Total Return, também, né? Mesma pegada daqueles outros aqui, cara, eu acho que já vou fechar, ó. É a pior liquidez até agora, né? Que a gente viu, não adianta nem analisar, não. É um fundo que não... Esses dois últimos fundos aqui, na verdade, também é uma liquidez que inexiste. Só que esse ASIN 11 é interessante porque ele teve uma queda, tá? Grande, mas se recuperou. Essa queda aqui eu acho que foi pelo que? Deve ter sido dividendo. Foi, será? Os dividendos aqui estão dentro da normalidade, né? Não teve nenhuma queda grande. É um fundo que paga bastante yield, mas não tem liquidez. Fundo FIINFRA, né? FIINFRA é interessante porque, cara, assim, eu ia dizer que é interessante, mas quando eu olhei essa taxa de administração aqui não tem condição, né? Mas FIINFRA é interessante porque você pode vender ele, não tem que pagar, né? Nada ali, não tem que fazer DARF. Vacância ali é 0, até porque é FIINFRA, né? Porém, já podemos encerrar aqui, tá, ó, investidor qualificado. Você tem que ter pelo menos um milhão aí para poder investir nesse FIINFRAzinho 11, beleza? E o último aqui da nossa lista, top 10 fundos que mais pagam, né? Liquidez ridícula, queda de mais de 13%, yield de 19,76%, PVP de 0,76%. Vem numa queda também grande, ó. Tava é um base 10, né? Fundozinho base 10, híbrido, certo? Taxa de administração, não sei não, viu? Essa taxa de administração aí tá meio enganosa. Tem vacância, já que é um fundo de tijolo, né? Tem uma vacância bem alta. Quem sabe aí se essa vacância diminuísse, né? Daria uma bela valorizada e o dividendo certamente aumentaria também. Porém, os últimos yields foram altos, ó. 2% aqui praticamente, ó. Mas é um fundo jovem, galera. Cuidado com esses fundos jovens, pelo amor de Deus, não vão ficar, né, brilhando os olhos por fundos jovens não, porque é um risco muito grande. É um fundo bem jovem, ó. Em abril de 2024 e de lá pra cá desvalorizou já 13%. Então a gente encerra aí nossa lista com o VEGRI 11. Eu achei até que era um Fiagro, mas não. É um fundo de tijolo. Liquidez ainda tem que melhorar muito, né? Para ser um fundo bom. É um fundo que entregou 19% de yield. Público geral, tá? Não é negócio de investidor qualificado, não. Bom, galera, esses foram, portanto, aí top 10 fundos, né? Mobiliários, Fiagros, enfim, tudo misturado. Que mais pagaram dividendo yield nos últimos 12 meses. E assim, não é recomendação, tá? Mas de fundos que eu já tive no meu portfólio, tem ali o Deva, né? Que eu não colocaria de volta. Eu acho que desses 10 que tem aqui, o único que eu compraria seria o Urca Prime. E pretendo dar uma estudada no RBED. Só que esse RBED aqui eu vou estudar ele, porém com o pé atrás. Até porque, né? Assim, o que me chamou a atenção dele foi a liquidez diária. Ele tem uma liquidez diária que é decente, tá? E o Urca Prime é o que tem a melhor liquidez diária aí. E também tá com PVP muito atrativo. Como o governo, a maneira que o governo tá agindo, a tendência é que a taxa de juros continue alta, né? Esses fundos de papel acabam vivendo aí um bom momento para ser comprados, beleza? Em breve aí eu trago mais vídeos falando de fundos para vocês. Se vocês quiserem eu também trago ações, tá? Comenta aí, deixa o like, se inscreve e fui!